Para entendermos estes movimentos do mercado e até onde as criptomoedas podem ir nos próximos dias, recebo aqui Luiz Pedro, analista de criptoativos e sócio da Nord Investimentos. Luiz Pedro, meu caro, seja bem-vindo ao Cripto na Real. Obrigado por ter aceito o nosso convite neste comecinho de ano. Perfeito, cara. O prazer é todo meu de receber esse convite e estar aqui para falar com você sobre esse momento do mercado cripto. E olha que pontapé inicial maravilhoso. O Bitcoin voltou para quase 100 mil, bateu os 97 na máxima da última quinta. E aí eu queria entender de onde vem esse otimismo e por que os índices aí estão apontando até ganância do mercado de cripto nestes últimos dias. Perfeito, cara. Vou te falar que me pegou de surpresa também. Não estava esperando essa alta nesse começo do ano. A gente vinha na expectativa de ver um mês de janeiro mais devagar, né? O mercado esperando aí que houvesse uma manutenção aí das taxas de juros nos Estados Unidos, né? Na reunião que ainda vai acontecer. Mas a divulgação de dados, como você falou, né, da inflação, vieram bem abaixo do esperado, do que o mercado esperava, do que o mercado tinha como consenso. Isso trouxe um otimismo a mais. Olhando um pouco do ponto fundamentalista, do que acontece ali nos bastidores do Bitcoin, né? Ano passado a gente viu uma venda muito forte de pessoas que tinham Bitcoin há muito tempo, né? Pelo menos 6 meses ali sem movimentar. E essa venda veio aumentando aí durante todo o ano de 2025, até o mês de dezembro. Em dezembro cessaram essas vendas e ficou levemente positivo ali o aumento de posição desses caras que vieram vendendo o ano inteiro. Então isso trouxe aí um certo otimismo, né? 2 fatores aí trabalhando em conjunto para esse otimismo do mercado. Tem gente grande comprando e tem dados também do mercado financeiro, da economia dos Estados Unidos especificamente, colaborando para uma discussão um pouco mais intensa sobre corta juros, não corta juros. Eu queria entender, nesta semana que se passou, o que pesou mais? Porque a gente teve uma ebulição de fatores, tensões geopolíticas, os Estados Unidos, inclusive, falando em invadir o Irã, ou fornecer ali até apoio aos manifestantes, promoveu uma intervenção militar no Irã, o petróleo foi para o espaço, o ouro foi para o espaço. Não sei como afetou o Bitcoin, eu queria a tua colaboração. Tem essa questão dos juros e tem questão também de independência do Banco Central, Jerome Powell ameaçado. O que pesou mais nesses últimos dias para 97 mil aparecerem aqui na tela? Cara, essa questão do Irã foi muito importante, tanto que a gente viu um spike de preço lá no Irã, do preço do Bitcoin, muita gente vendendo o real iraniano para comprar Bitcoin. O Bitcoin nas corretoras locais está na máxima histórica lá no Irã, enquanto aqui a gente está patinando ali perto, no resto do mundo inteiro, né? Patinando perto dos 90, 100 mil dólares. No Irã está na máxima histórica, né? Lembra um pouco daquele movimento que a gente viu em 2017, quando a lira turca estava numa crise muito grande. Muita gente comprando Bitcoin lá para se proteger da inflação local, mas nesse caso um pouco diferente, né? Não é uma questão só econômica, né? Tem toda a questão geopolítica que colabora para isso. Então, assim, é inevitável que tenha tido também uma fonte de demanda muito grande pelo Bitcoin vindo do Irã e em todo o mundo, né? Em torno disso, quando tem um certo risco geopolítico, o Bitcoin vai para o 8 ou vai para o 80, né? Ou ele cai e despenca, ou muita gente utiliza como forma de proteção, como forma de reserva de valor análoga ao ouro, por exemplo. Essa tese do ouro digital, hora ela é testada de um jeito, hora ela é testada do outro. A gente ainda não chegou num consenso se o Bitcoin funciona desse jeito ou não. Mas tem os mais otimistas que dizem que sim, pode ser uma fuga para um pouco mais de segurança em momentos de tensão. E aí eu queria te perguntar, eu fui surpreendido, como você também, fiquei uma semana fora, trabalho com a CNN, quem estava aqui com os nossos telespectadores era Muriel Porfiro. Hora que eu voltei, falei, o que está acontecendo com as criptos? Esse otimismo, essa tal ganância apurada por alguns índices, se espalha para outras criptomoedas, outros criptoativos, ou na máxima do ano passado, o Bitcoin continua correndo sozinho? Cara, a gente viu dinheiro escoando também para as outras criptos, né? A gente viu Solana subindo bem, XRP subindo bem, diversos Ethereum também subindo bastante, subindo até mais do que o Bitcoin, né? Nesses primeiros 15 dias do ano, que parece que já são 3 meses, né? Aconteceu tanta coisa que afeta a cripto nesses primeiros dias que parece que foram meses. Mas assim, olhando a médio e longo prazo, né, acho que a tendência do mercado é a gente ver uma diversificação maior, né? Isso principalmente pelo componente varejo, né? A gente não viu o varejo vir para o mercado cripto como veio nos outros ciclos, né? Em 2016, 2017, 2020, 2021, que a gente viu uma vinda muito forte do varejo. Isso, como você falou,
foi um ciclo muito institucional, né? Muito big player comprando Bitcoin. BlackRock, Fidelity, grandes gestoras comprando Bitcoin, Ethereum e Solana. E esses caras têm uma grana cavalar, né? Entrou tudo de uma vez, o Bitcoin foi para o espaço. Outro mundo, né? Outra conversa de dinheiro. E o Bitcoin subiu sozinho, mas agora a tendência é que com o varejo vindo, caso esse ciclo de corte de juros se prolongue e a gente veja mais incentivo para o investidor médio correr risco, acho que a ideia é que as outras criptos também se valham desse momento. E o ossinho que o mercado está balançando na cara do varejo para trazer para cá, para trazer de volta para a cripto, é esse ossinho de juros mesmo? A gente vai depender do que vai acontecer com as taxas americanas. Muita gente especulando 2 cortes apenas neste ano. Então a gente teria 2 cortes para as taxas de juros que começariam só lá na metade do ano. E aí eu queria entender, é o juro o ossinho que está sendo balançado na frente do varejo? Cara, é o juro e o histórico dos grandes investidores entrando, né? Tipo, Entendi. você vê um cara que é gestor de centenas de bilhões, trilhões de dólares comprando um negócio. E você que tem a chance de comprar isso com $5, com $10 para o cidadão americano e para a gente aqui no Brasil com R$5 a gente consegue investir. Fala, pô, eu não me expor nisso, chega a ser loucura, né? Exato. Tem gente grande colocando na carteira, por que eu não vou colocar? E vira aquela profecia autorrealizada às vezes. Entra um player achando que vai subir, por conta dele ter entrado, as pessoas começam a comprar o ativo. Ciclo de 4 em 4 anos, que história é essa? De onde vem esse ciclo? Dá para a gente encontrar algum fundamento nesse mito do mercado financeiro? É um mito, Luiz? Cara, eu sou totalmente alérgico a essas profecias, essas loucuras do mercado. Mas, assim, de fato, acontecia. Acabou agora pode enterrar essa história. Basicamente, era 3 anos de alta do Bitcoin, onde o Bitcoin fechava positivo dia 31 de dezembro, frente ao que ele abriu dia 1º de janeiro do ano, e o ano seguinte ele caía. 3 anos subindo, 1 ano caindo. 3 anos subindo, 1 ano caindo. Dessa vez não foi assim. Foram 2 anos de Bitcoin subindo e esse ano, 2025, ele fechou o ano mais barato do que ele começou. Então vamos acabar com essa história de astrologia cripto, de previsão de futuro, porque assim, a tese em torno disso tem seu mérito, né? Que são os halvings naquele período ali, a cada 4 anos, onde o Bitcoin corta a metade a sua emissão de novos ativos, né? Então, é a meia-vida do Bitcoin. A meia-vida, né? A inflação do Bitcoin cai pela metade a cada 4 anos, resumindo a história. Então, esse é o período que o corte na oferta começa a ter efeito prático com a chegada de nova demanda ou manutenção de uma demanda do período anterior, né? Nesse ciclo a gente viu um aumento de demanda muito grande, como a gente falou, por conta dos institucionais. Mas esse corte, né, pela metade da emissão de uma moeda, ele não tem efeito imediato do ponto de vista prático. Tem de narrativa, né? O cara fala, pô, tá cortando a metade, vou comprar porque daqui a pouco vai ficar mais caro. Mas o efeito prático é de 4 em 4 anos. Essa é a tese por trás. Mas na prática, cara, é muito mais olhar para a oferta e demanda. Hoje a gente já tem 98% dos bitcoins emitidos, né? Então, de todos os bitcoins da história, 98% já estão em circulação. Então, essa questão de oferta e demanda com novos bitcoins tem um papel cada vez menor nessa relação. Se tivesse tanta facilidade assim, todo mundo tava bilionário, talvez. Era muito fácil. Era muito fácil. Meu trabalho não existia, né? eu não tinha emprego, você né? que é analista de cripto, é mais fácil, talvez, eu olhar para horóscopo e para astrologia do que acertar esses ciclos temporais do Bitcoin. Perfeito, né? Compra em ano de Copa e vende em ano de Olimpíada que você faz dinheiro, né? Tem gente que fala isso em cripto, é dureza, cara. Perfeito. Volatilidade, meu cara. A gente viu demais no ano passado. O Bitcoin teve altos e baixos, teve hack afetando a cotação, a gente teve a segurança entrando em pauta novamente, aí tarifaço de Trump, taxa de juros nos Estados Unidos. Posso imaginar um 2026 tão volátil quanto, ou a gente tem talvez cenários mais claros do que pode acontecer a partir de agora? Cara, a gente está num momento de muita polarização do ponto de vista geopolítico, né? Então acho que isso acaba afetando, né? A gente tem o Bitcoin como esse ativo de reserva de valor associado com um fator de risco e tanto problema geopolítico acontecendo simultaneamente, o Trump se envolvendo em todo que é lugar, isso tudo afeta bastante a dinâmica de curto prazo. Né? Então a gente pode se preparar aí que é melhor estar preparado para muita volatilidade e ela não vir
do que a gente tá achando que vai ser tranquilo esse ano e ser pego aí de contrapé. Mas eu acho que a gente vai ter bastante volatilidade. A gente tem uma tese aí, inclusive engraçado falar, né? Esse ano passado foi o ano de menor volatilidade na história do Bitcoin. E foi um ano que a gente viu o Bitcoin a $75 mil e a $127 mil, né? Então, esse é o ano menos volátil desse ativo. Então, acho que esse ano a gente vai ver, sim, alguma volatilidade, mas a tendência com o crescimento do ativo é que seja cada vez menos volátil, pensando a longuíssimo prazo, né? Talvez se aproxime daqueles ativos mais consolidados no mundo. Luiz Pedro, obrigado, meu caro, por essa entrevista, por participar aqui ao vivo presencialmente no nosso estúdio. Até uma próxima. Até a próxima, Gabriel. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.